Irmãos, esse curso ele tem como objetivo esclarecer aspectos relacionados ao culto a Deus, especialmente entender o que é o culto, para quem é o culto e como realizar o culto, e o aspecto litúrgico, especialmente, né? Como proceder durante o culto. As pessoas que vão dirigir o culto a Deus são chamadas de liturgos. Elas precisam estar a par de como fazer esse trabalho, esse ofício. Não é simplesmente chegar no púlpito da igreja, pegar uma lista, um papel com as coisas ali listadas, item por item, leitura bíblica, oração, assim, assim, e simplesmente chegar e seguir aquilo. Não. Você precisa entender aquilo. Você precisa entender por que é daquele jeito. Você vai encontrar numa liturgia, por exemplo, vários momentos de oração. Mas cada momento de oração tem o seu próprio significado ali onde ele está. Então a gente precisa entender isso. A liturgia é para fazer com que aquele que dirige o culto entenda bem o que está fazendo e para que o culto tenha uma ordem correta, né? Uma ordem inteligente, lógica, bíblica. Então a liturgia é muito importante. O objetivo, então, é esse, é formar pessoas, homens, que serão os liturgos da igreja. Né? Isso começa com os diáconos da igreja, eles são os primeiros a estar à frente da liturgia, mas não é uma exclusividade dos diáconos da igreja. Tá? Pastores, por exemplo, podem também ser os liturgos, geralmente são. Mas além dos oficiais, dos diáconos e dos pastores, outros homens na igreja podem ser liturgos também, desde que eles tenham esse acompanhamento, o pastor os identifique como homens crentes, fiéis a Cristo. A liturgia não deve ser operada por pessoas neófitas, inexperientes, pessoas que têm pouco tempo de igreja, de fé. Então, deve ser operada por pessoas que já têm maturidade cristã e sejam homens, né? A liturgia, ela é realizada por homens. Uma mulher, por exemplo, não vem aqui no púlpito para dirigir o culto. Não é um papel da mulher, é um papel do homem. Então, diante dessas palavras para abrir o curso, a gente vai ter algumas aulas e vamos trabalhar nesse curso por partes. Vamos ter 3 aulas, uma a cada domingo, e depois um intervalo para continuar com essas aulas adiante, mais 3 ou 4, quantas forem necessárias. Hoje eu quero trazer algumas informações iniciais para vocês sobre o culto a Deus, o culto de uma maneira bem geral, e aquele que é o objeto do culto, né? Aquele que é cultuado, que é adorado, que é o próprio Deus. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente pensar bem. Né? Então, antes da gente examinar o que é um culto a Deus, a gente precisa fazer essa pergunta. Né? Então, a gente vai realizar um culto a Deus, mas o que é um culto a Deus? Então, antes da gente entender o que é um culto a Deus, eu gostaria de estabelecer aqui alguns pontos importantes, pontos básicos para a igreja. Primeiro, nós vamos abordar o culto a Deus conforme ele está revelado na Bíblia. Então, a gente vai observar pelas Escrituras esse culto divino e não conforme, por exemplo, os cultos dos deuses das nações. Então, se a gente olhar para um aspecto histórico, na época do povo de Deus, de Israel, e mesmo no Novo Testamento, na época da igreja, haviam várias religiões. Essas religiões tinham seus deuses. Esses cultos eram realizados nas religiões pagãs de formas variadas, diversas. Nós vamos olhar para o culto conforme as Escrituras, o culto bíblico, o culto a Deus, não o culto das nações, que é diferente do culto de Deus e é diversificado de acordo com os deuses, né, de modo particular. Essas divindades pagãs, é interessante que a semelhança dos cristãos, da Bíblia, elas também, essas religiões, têm livros de revelação, elas têm uma ordem de trabalho religioso. Então, tudo exatamente similar ao que a igreja faz, ao que está revelado na Bíblia.
Os deuses pagãos também diziam do que gostavam, né? Eu quero isso no culto, eu quero ser adorado assim, assim. Então, eles também têm uma espécie de liturgia, de culto conforme a divindade. Só que isso não é objeto do nosso olhar. Nós vamos olhar para o culto conforme Deus. O que nós temos que focar é no culto bíblico, como está na Escritura, não como se faz. Nosso foco é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, é o Deus que se revelou para o homem e que exige do homem adoração. Então, Deus não é só aquele que se revela, ele se revela e exige do povo dele que o adore, né? Parte da existência do homem na terra, e isso é uma exigência de Deus, é que ele o adore. Então, adorar é exigência divina. Fazer culto a Deus, prestar culto a Deus, é o que Deus requer do homem. Deus requer que o homem o adore, exige que o homem o adore. Então, a gente precisa também olhar o culto como uma exclusividade ao Deus dos céus. Nosso culto só é para Ele. Nosso culto não é um culto que a gente pode hoje prestar para Deus, amanhã para anjos, depois para uma outra divindade, suposta divindade. É exclusivo ao Deus dos céus, ao Deus revelado na palavra. Êxodo 23, né, vai nos ensinar, por exemplo, que só Deus deve ser adorado ali. Nosso culto é para Ele apenas. Qual é o manual que nos ensina a fazer o culto? A gente já sabe que o objeto do culto é Deus, o Deus dos céus. Mas como cultuar a Deus? Qual é a instrução que nós temos? O nosso foco é observar, em segundo lugar, o culto conforme a revelação do Espírito Santo na própria Escritura, e não de acordo com os chamados cultos contemporâneos. A gente vai para a igreja hoje, o culto tem tudo no culto. A igreja A faz isso, a igreja B faz isso e aquilo, a igreja C promove isso, isso, isso. Então, o culto contemporâneo é uma miscelânea de coisas. Então, o nosso foco não é olhar para o culto contemporâneo. Esse não é o nosso modelo. Nós temos um manual. O manual é a Escritura, a Bíblia, e não o culto contemporâneo. Então, nós precisamos destacar, irmãos, que não há nenhum tipo de evolução ou de aprimoramento no culto a Deus. O culto sempre foi o mesmo. O culto não evolui, não fica melhor, não fica diferente. Culto a Deus sempre tem os mesmos elementos. O que evolui é o culto contemporâneo, né? Algumas igrejas tinham pregação. Hoje não tem mais pregação. Tiraram a pregação, colocaram lá uma palavra coach ou um psicólogo no lugar da pregação da palavra. Veja, a gente chama evolução porque houve uma diferenciação, mas na verdade é a involução, se a gente for no verdadeiro sentido da palavra, diminuiu. Então, culto a Deus na Bíblia não tem nenhum tipo de evolução, né, de aprimoramento. Não acontece isso. O culto sempre é o mesmo. Os elementos do culto são sempre os mesmos. O que muda são as circunstâncias do culto. Os elementos não podem mudar. O culto tem que ter pregação, certo? Sempre tem que ter pregação. Um culto tem que ter leitura bíblica. Sempre haverá leitura da Escritura. Agora, as circunstâncias do culto podem variar. Isso muda, né, conforme o lugar, conforme a igreja, conforme muitos fatores, né, as circunstâncias podem mudar. As circunstâncias podem ser também gerais ou elementos circunstanciais. Eu vou explicar tudo isso para vocês mais adiante. Então, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, o nosso culto precisa estar de acordo com essa regra que nós temos. O culto tem que ser de acordo com a Bíblia, exatamente como diz lá. Então, não há espaço no culto bíblico para nenhum tipo de inovação humana. Não adianta querer inventar, né? Não adianta trazer para a igreja pragmatismo, não adianta fazer do culto um momento de entretenimento, porque isso não está na Escritura. O nosso culto tem que ser conforme a Escritura. Então, risque aí da sua lista a ideia de que o culto tem que ser pragmático, que o culto tem que ser
o culto precisa ter invenções, né? Ou que o culto seja para agradar as pessoas. O culto não é para isso. Se há alguém que deve ser agradado no culto, é aquele que é cultuado. Deus, somente Ele. Não as pessoas que estão ali para adorar. Elas não estão ali para ser agradadas. Então, dizer que não gostou do culto, para mim, é a coisa mais boba que alguém pode me dizer. Não é para você. Não foi feito para você gostar. Na verdade, quem tem que gostar é Deus. Ou não gostar. É para Ele o culto. Então, Ele é que tem que ser o objeto disso. Veja, quando a gente fala de invenções humanas, irmãos, é preciso observar que as invenções humanas, elas alteram o culto, ou elas acrescentam alguma coisa no culto. Alterar, que eu digo, é modificar alguma coisa. E acrescentar é realmente aumentar, ou elas diminuem alguma coisa no culto. Então, tudo isso é invenção. O culto bíblico não pode ter invenção. Isso quer dizer que o culto não pode ser alterado de nenhuma forma, nem acrescentado, nem diminuído. Não pode haver nada disso. Qualquer coisa assim que aconteça no culto é invenção humana. Em segundo lugar, o entretenimento. O entretenimento significa macular o culto e pervertê-lo só para agradar as pessoas, para agradar os homens, né? Em lugar de agradar a Deus, que é quem nós deveríamos buscar agradar. Então, o culto ele se torna, quando ele é um entretenimento, diversão. As pessoas vão no culto para se divertir, para extravasar, né? Para assistir, como se assiste um filme, como se assiste uma peça de teatro. As pessoas se sentam na cadeira e vão assistir o que vai acontecer. Elas não vão para adorar, elas vão para se entreter. Isso é errado. O culto não é entretenimento. Você não está aqui para assistir alguma coisa. Você está aqui para fazer alguma coisa. Para adorar a Deus. Participar do culto. Então, o entretenimento é um outro pecado. E quando ele se torna diversão carnal, ele tem apenas o objetivo de proporcionar prazer na pessoa que está sentada. Para adorar, mas na verdade o culto não é adoração ali, é entretenimento, então ele vai trazer ali prazer àquela pessoa. Né? E quando se tem entretenimento, o homem é passivo, ou seja, ele está ali para receber, para consumir alguma coisa. E quando você vem para o culto para adorar, você é ativo, você está ali para fazer alguma coisa. Então perceba que num modelo você recebe, você é totalmente passivo, e é o modelo equivocado. No outro modelo você faz, que é o que você tem que fazer no culto, prestar culto a Deus, adorar a Deus. E o pragmatismo é aquele modelo que ele vai criar um culto para agradar as pessoas, mas no sentido de fazer com que esse culto esteja sempre cheio. Ele vai colocar iscas para atrair. Então, eu posso trazer uma certa isca para o culto e percebi que não atraiu muita gente, não veio muita gente, os resultados não foram bons, então eu tiro, isso aqui não serve. No domingo que vem eu trago uma outra inovação, trago uma outra isca. Depois do culto, aliás, durante o culto nós vamos ter distribuição de lanche. Não perca o culto, vai ser só durante o culto. Aí todo mundo vem. Opa, isso deu certo. Anota aí, porque vai ter todo domingo isso aí agora. Isso é pragmatismo. Você está alterando o culto a Deus, criando elementos para trazer as pessoas, para segurar as pessoas, manter as pessoas. E o pragmatismo ele não é correto, né? Então, no pragmatismo, se for necessário acrescentar alguma coisa no culto, ele faz. Se for necessário retirar alguma coisa do culto, ele tira, né? Então, o que ele deseja é resultado. Ele não quer saber se está de acordo com a Bíblia, não quer saber se está correto, ele quer saber se está dando certo, se tem gente, se os resultados são bons. É isso que importa, resultado. E para nós, isso não importa. O culto verdadeiro tem que ser feito para agradar a Deus e de acordo com a palavra. Pronto. É isso que importa para nós. Agora, irmãos, quando a gente fala em culto, a gente precisa entender um outro ponto. Existe uma variedade de tipos de cultos legítimos.
Cultos bíblicos, legítimos, mas existe aquele culto bíblico onde a congregação se reúne para adorar. Eu quero trazer essa diferença para os irmãos, né? Como a gente viu acima, o nosso culto ele é oferecido a Deus, ao Deus vivo, e ele deve ser realizado de acordo com a revelação bíblica. Então, a Bíblia é o nosso livro de instrução para o culto. A gente viu isso. Mas também é necessário destacar que existem vários modelos, né? O primeiro é o culto individual. Esse culto individual ele é chamado também, às vezes, de culto secreto. Você está na sua casa, está sozinho em casa e você decide cultuar a Deus na sua casa. Né? Decide adorar a Deus. Sozinho. Ou, às vezes, você está... Você e sua esposa em casa e fazem um culto, né? Só o casal. Em casa. Falando desse culto. É um culto que você presta a Deus, em casa. Tá? Não é o culto, como eu vou frisar daqui a pouco. Modelos de culto que nós oferecemos a Deus também. Então, mesmo estando em casa, você separa um tempo para adorar a Deus e você então realiza um culto a Ele. Não tem companhia de outras pessoas, geralmente, né? Quando o culto é secreto, é só você e Deus. Esse culto ele não é formal, ele não é um culto solene, né? É um culto entre você e Deus na sua casa. Você às vezes está de calção, sentado numa cadeirinha lá da sua casa, numa mesa, só de calção, sem camisa, não tem nenhuma formalidade, assim, uma circunstância. É só você e Deus. Tá? É o culto secreto. Agora, ainda que ele não seja formal nem solene, ele deve ser reverente, sempre. Tem que haver reverência por parte daquele que adora, mesmo você estando sozinho, porque é a Deus que você está ali se dirigindo, cultuando. Geralmente, esse tipo de culto ele envolve algumas coisas. Primeiro, tem oração, tem leitura bíblica e tem uma meditação na leitura bíblica que você fez e cântico. Então, veja, temos aí 3 elementos: oração, leitura bíblica e meditação e cântico. Você está ali em casa, na sua casa, então você ora a Deus, Senhor, tira ali um tempo de oração. Depois você lê uma passagem da Bíblia, um capítulo, um pedaço do capítulo, medita naquilo ali, fica pensando, refletindo, e depois você canta, adora a Deus. A ordem pode ser diferente. Pode primeiro cantar, depois orar, depois fazer a devocional, não importa. Esses 3 elementos geralmente estão presentes no culto que você faz sozinho, né? Estes elementos são legítimos, são corretos. São os elementos que estão na Escritura. A Escritura fala de oração, a Escritura fala da Bíblia, da leitura da palavra, da meditação, e a Escritura também vai falar de cânticos ao Senhor. Então, você não está fazendo nada que a Bíblia não mande fazer. Então, é um culto que você faz na sua casa. O outro tipo de culto é o culto familiar. Esse culto em família, ele é uma adoração que envolve um número maior de pessoas, mas ainda é limitado e é informal na apresentação. E as circunstâncias do culto familiar são as mesmas desse culto que nós vimos do culto individual. Esse culto familiar, ele geralmente reúne pai, mãe e os filhos. Ou pessoas que moram na sua casa, residem com você, com a sua família. Às vezes um sobrinho, às vezes uma pessoa mesmo que mora na sua casa, veio de uma outra cidade, reside, é filho de um amigo seu, da sua família, se hospeda. Então, esse culto familiar é para as pessoas que estão ali no seu lar. Certo? Geralmente acontece assim. Então, esse culto, ele é sempre dirigido, ou pelo menos deveria ser, pelo pai ou por um homem mais velho, né, que seja membro da família, que tenha mais experiência na fé, isso na ausência do pai ou na inabilidade do pai em dirigir, em liderar esse culto. Né? Veja, como é um culto que tem mais gente, a família, não é um culto secreto, então tem que ter alguém que lidere, tem que ter alguém que dirija. E quando o culto é familiar, geralmente esse alguém é o pai. Se o pai for incrédulo, por exemplo, não for convertido, uma outra pessoa da família vai ser encarregado disso.
né? Especialmente se for um homem, um filho, né? Alguém que esteja ali que possa fazer esse papel. Tá? Pode ser a mulher? Pode ser a mulher. Se o marido não tiver como fazer isso, o marido está doente, o marido está hospitalizado, a mulher, a mãe, vai reunir a família e vai fazer esse papel. Esse não é o culto que nós vamos falar daqui a pouco. Por isso que a mulher, no seu lar, com seus filhos, pode fazer isso. Vamos lá. O culto familiar, ele geralmente envolve oração, leitura bíblica e meditação, uma palavra de exortação. Então, a pessoa que está ali dirigindo o culto, o pai, ele além de ler a Bíblia e fazer aquela meditação, ele começa a explicar, ele começa a exortar a família, ele começa a direcionar a família, ele está fazendo ali o trabalho de pastoreio da casa, pregando ali com exortações, com aplicações daquela parte que foi lida. É a missão dele. E há também, nessa parte do estudo, o uso de materiais. Às vezes a família decide ler um livro. Então você lê a Bíblia, medita e depois lê um capítulo de um livro, ou um catecismo, estudar uma ou duas perguntas de um catecismo, ou a confissão de fé. Você pode usar como um elemento adicional para a meditação, para o estudo de uma doutrina, etc. Sempre sendo o dirigente a pessoa responsável por fazer isso, por levar isso. E aos cânticos também, como o culto anterior. O culto individual e esse culto familiar, eles comumente não seguem uma forma litúrgica fixa, apropriada, como a gente faz aqui. Então, há muitas diferenças. Você vê, às vezes você participa de um estudo numa casa, você vai ver assim, que você pode dizer assim, ó, sempre, todas as terças ou quarta, qualquer dia, há um estudo na casa que eu estou morando. E eu percebi que algumas coisas sempre existem. Por exemplo, sempre há a leitura da Bíblia, sempre há uma explicação. Mas veja, toda vez isso é diferente. Acontecem coisas diferentes. Primeiro vem uma música, na semana passada primeiro veio a oração, na outra vez primeiro veio a leitura da Bíblia. Então, assim, não há uma ordem certa a ser seguida sempre. Não há problema nisso, aqui, esse modelo familiar, ou secreto, ou individual. Nenhum problema nisso. Você vai perceber que isso acontece. E, às vezes, alguns elementos do culto faltam. Então, às vezes, no estudo, não teve cântico. Só teve leitura e oração e ninguém cantou, não teve cântico. Ou então, teve cântico, teve leitura, meditação, mas não teve exortação. Ou não teve oração. Algum elemento, às vezes, falta ali nesse tipo de culto. Outro ponto, outro tipo de culto. Culto na igreja, agora reunindo o povo, em ocasiões variadas. Então, durante a semana. Então, vamos pensar aqui de segunda a sábado, durante a semana. A igreja ela pode se reunir para adoração a Deus e fazer outras atividades que envolvam algum tipo de estudo bíblico e de adoração. Essas reuniões, muitas vezes, elas são chamadas de culto. Então, por exemplo, alguém chega e pergunta, pastor, terça-feira vai ter culto de oração? Terça-feira vai ter culto de estudo? Terça-feira vai ter culto das mulheres, culto dos jovens, não é? Então, a gente tem essas nomenclaturas que às vezes são aplicadas a reuniões que acontecem na igreja, que tem algum aspecto de adoração, mas que não são o culto a Deus, propriamente dito. Então, essas reuniões, elas tem também, eu esqueci de falar aqui, culto de aniversário, culto de casamento, conferências na igreja. As conferências que não é culto, as pessoas às vezes chamam de culto. Hoje tem culto na igreja. E aí você vai lá, só é uma pessoa que dá uma palestra ou duas e acabou. Não teve culto propriamente dito. Foi uma conferência, uma palestra, isso não é culto. Então perceba que é preciso identificar e diferenciar culto de outras atividades que acontecem na igreja, que podem ter aspectos de adoração, podem ter elementos do culto, mas que não são propriamente um culto a Deus.
Precisamos diferenciar isso. Essas reuniões cristãs que eu mencionei aqui têm elementos de espiritualidade envolvida. Então, por exemplo, você vem para o estudo de oração, vai ter oração. Oração é um elemento de culto, mas aquele momento não é um culto, ainda que tenha oração. Pode ter uma leitura bíblica, é elemento de culto, mas não é um culto ainda. Então, perceba que conter os elementos de culto não significa dizer que há um culto ali. Tá? Há aspectos de um culto, há espiritualidade envolvida, aspectos de adoração legítimos que são envolvidos ali, mas não é verdadeiramente um culto. Esse aspecto da informalidade que acontece nessas reuniões, por exemplo, nós estamos aqui num estudo e aí alguém pergunta uma coisa, alguém se levanta ali, traz um cafezinho para tomar enquanto está ouvindo. Isso não é permitido no culto a Deus. Mas nesses estudos, às vezes o café fica aqui, a mesinha, para quem quiser, biscoito, você levanta, o pastor está trazendo um ensino, falando sobre alguma coisa, e você vai lá, pega, coloca ali o chá, o café, senta no seu lugar, começa e continua ouvindo tudo. Isso aí não vai estar no culto a Deus, mas pode estar num ambiente como esse, sem nenhum problema. Tá? Então é preciso diferenciar as situações. Então, existe um aspecto de informalidade nessas reuniões, ainda que a reverência e a ordem sejam observadas também. Então, apesar de ter essa informalidade, não significa que a coisa é desordenada ou irreverente. Não, todo mundo está ali com respeito a Deus, reconhece o Altíssimo, sua santidade, a coisa não é bagunçada, tem uma certa ordem, mas não é um culto, ainda que tenha aspectos do culto. Então, outra característica importante que está ausente nesses encontros semanais ou cultos durante a semana, como as pessoas chamam, é o dia do culto. O culto a Deus, nas Escrituras, tem um dia apropriado. Isso é muito importante. Este culto formal que eu quero trazer para os irmãos. E nos cultos que acontecem durante a semana, eles nunca acontecem no dia que está especificado na palavra de Deus. Né? Então, na Bíblia, o povo de Deus ele é chamado para adorar a Deus solenemente, num dia apropriado e determinado pelo próprio Deus na sua palavra. Esse dia é o primeiro dia da semana, domingo, que é também o sabá cristão, o shabat cristão, domingo. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do culto de verdade ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Esses aspectos não podem, esse aspecto do dia não dá para transferir para terça. Terça não é o dia. Não dá para ser quarta, quinta, não é o dia. O dia que Deus separou é o primeiro dia da semana. E é sobre esse dia, sobre esse culto que eu quero falar com vocês. É o culto ordenado. Nós não temos ordem na Bíblia para realizar um culto na terça-feira. Temos? Não temos. Então, a igreja pode fazer terça, quarta, quinta, o dia que ela quiser, uma reunião na igreja. Mas nós temos um dia na Bíblia ordenado por Deus para o culto. Veja, esse aspecto já torna esse culto diferenciado. Esse culto tem um dia certo, legítimo para acontecer. Então, esse culto, irmãos, é o mais importante para o nosso estudo da liturgia, porque é aqui que nós vamos encontrar os elementos que vamos ter que trabalhar com eles. É o culto que a igreja realiza todo domingo. Esse é o culto a Deus que é conforme a palavra de Deus. Então, esse culto ele é público, ele não é um culto sozinho em casa, ele é público, há um chamado à igreja, é um culto para todo o povo de Deus, no primeiro ponto. Ele deve ter a participação da membresia da igreja como um todo. Ele acontece sempre aos domingos, que é o nosso sábado. Então, é público, toda a igreja, e tem um dia certo, domingo. Não é um culto só para você, só você faz, nem é um culto familiar, só a sua família, é um culto para a família de Deus, o povo de Deus. E não é um culto que pode ser feito qualquer dia. É um culto que acontece no dia do Senhor.
no domingo. Então, o que modifica esse culto das outras formas legítimas de culto a Deus, particular, etc.? Vamos lá. Primeiro, este culto tem uma santa convocação. Deus chama o seu povo a adorá-lo nesse dia. Então tem uma santa convocação para adorar a Deus. Isso quer dizer que o povo de Deus, a igreja que reconhece essa convocação divina, vai e obedece a Deus, vindo para a igreja no domingo, porque ele chamou para adorá-lo no domingo. Tem uma santa convocação. Segundo, aqueles que são convocados para adorar a Deus é o povo de Deus. São os crentes em Cristo, a igreja que reconhece essa convocação divina. Terceiro, o ato de adorar especificamente, o ato de culto. Deus chama a igreja para fazer alguma coisa no domingo. Isto é, Deus chama a igreja para adorar, para louvá-lo corretamente, para estar diante dele como ele ordena que ela esteja, para apresentar a ele aquilo que ele ordena que seja apresentado. Vocês lembram do Antigo Testamento que Deus estipulou tudo que poderia ser apresentado como oferta? Imagina você chegar lá, por exemplo, Deus diz assim, eu quero as ofertas de manjares, são essa, essa e essa. E você chega lá com uma sacola cheia de manga, de melancia, em todo o coração para Deus. Não. Deus vai dizer, não quero, isso não recebo. Pois é, exato. Então não é o que você quer levar, é o que Deus quer receber, é o que Ele manda você trazer. A adoração tem que ser como Ele quer, não como nós queremos, como a gente falou lá no começo, né? Inventar alguma coisa, achar bonito, querer levar para o culto, não. Você tem que agradar a Deus, e Deus já disse como é que Ele quer ser agradado, servido. Tá? Então, as regras do culto, irmãos, são importantes. E aqui é o quarto ponto. A adoração segue a regra de Deus como está revelada na Bíblia. Não invente. Tá? Faça como está na Escritura. Não adianta você querer fazer mais do que o que está na Bíblia. E nem fazer menos. Faça o que Deus mandou. Dê aquilo que Deus quer. É isso que nós temos que fazer como adoradores. Por isso é importante aos liturgos conhecer os elementos do culto. O que é que pode ter no culto? O que é que não pode ter no culto? Por isso que é importante olhar para o culto conforme a Bíblia, que é a regra, e não conforme os modelos. Ah, pastor, lá na igreja que eu visitei, lá o culto foi assim, assim. Depois eu fui noutra igreja, pastor, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e lá o culto era muito diferente, teve isso, isso. Não, isso não é o nosso padrão, o nosso modelo é a Bíblia. Nosso culto é conforme a Bíblia, não conforme as igrejas. Então vamos imitar uma igreja quando ela está fazendo como a Bíblia faz. Como Paulo, né? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí podemos imitá-lo, porque ele imita Cristo. Nós vamos imitar uma igreja quando o modelo dela é bíblico. Aí o culto está correto, podemos fazer. Mas fazer porque uma igreja fez, não é, a regra é ver se está conforme a palavra, de acordo com a palavra de Deus. Então, o culto dominical é a santa convocação de Deus ao povo de Deus para adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade, conforme o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Guardem esse conceito do culto. Guardem. Culto dominical é a santa convocação de Deus ao povo de Deus para adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade, conforme o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Então, aqui não tem espaço para nada que não esteja revelado nas Escrituras Sagradas. Esse modelo é chamado de princípio regulador do culto. É um padrão, uma regra que regula o culto a Deus. Então, o Mário trabalha numa empresa. Essa empresa tem uma regra. Tem a hora para ele chegar, a hora para ele sair, tem o que ele vai fazer na empresa. Ele não pode chegar na hora que quiser, sair na hora que quiser e nem fazer o que quiser na empresa. Ele não pode chegar na empresa e dizer, hoje eu vou
vim aqui para a empresa, vou passar o dia dormindo. Vim fazer isso. Pode, Mário? Não pode. Tem uma regra. O culto a Deus tem uma regra. Um modelo. Esse modelo é chamado pelos reformadores princípio regulador do culto. É aquele que regula o culto. O culto tem que ser assim, com essas normas aqui, com essas regras aqui, observadas, aplicadas. Não pode ser diferente. Qual é o princípio regulador do culto? É o padrão que está na Escritura Sagrada. Bom, já estou quase terminando, irmãos. Deixa eu só falar para vocês do conceito geral de culto e depois do conceito desse culto divino ordenado, que é o culto no dia do Senhor. O conceito geral de culto é o seguinte: o culto é um serviço que o povo de Deus presta para Deus, reconhecendo e honrando como Deus. Então, de um modo geral, sempre que nós nos reunimos com o propósito de servir, ou seja, fazer algo para Deus e de honrá-lo com reverência, com temor santo, nós estamos cultuando a Deus. Por isso, as reuniões que nós mencionamos antes, seja secreta, seja familiar, ou algumas reuniões na igreja, só nesse sentido mais amplo e geral, elas podem ser chamadas de culto. Se você estava, de alguma forma, adorando a Deus, né, fazendo algum tipo de adoração a Deus. Mas o culto ordenado na palavra de Deus, que é o culto dominical, ele tem um conceito diferente. Veja bem, o culto bíblico ordenado carrega o mesmo conceito acima em algumas observações especiais. O conceito é o seguinte: culto é um serviço que o povo de Deus presta para Deus, reconhecendo e honrando como Deus, e tudo conforme revelado por ele na Bíblia, e mediante uma santa convocação dele no primeiro dia da semana. Esse é o culto aqui, de domingo, que a igreja é chamada para vir. É diferente das outras maneiras de adorar. Então, esse culto biblicamente ordenado e revelado no dia do Senhor é o culto público, é o culto dominical que a igreja presta para Deus. E ele se enquadra naquilo que nós chamamos do princípio regulador do culto. Isso quer dizer que em nossa casa nós não vamos seguir estritamente o princípio regulador do culto. Mas na igreja nós temos que seguir o princípio regulador do culto no domingo. Porque este é o culto a Deus. Não é o culto geral, amplo, que nós apresentamos em nossa casa, ou na semana, na igreja, numa reunião informal, etc. Esse não é o culto, apesar de ter os elementos, pelo menos alguns deles. O culto formal é aquele que Deus chama e convoca. E esse acontece no primeiro dia da semana. O que eu quero terminar, irmãos, tratando com vocês, é que em Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz para ele ir até o Egito, voltar para o Egito, e estar diante de Faraó e levar para Faraó a palavra, o que Deus tem para dizer a ele. E Deus diz a Faraó, a palavra de Deus é: deixe ir o meu povo para o deserto, para que me adore. Deus quer libertar o povo do Egito para que o povo dele o adore lá no deserto, que era no monte onde Deus ia aparecer, o Monte Sinai, que Deus ia se manifestar para eles. Então veja, Deus chama o povo a adorá-lo, a prestar culto a ele. Então, essa aula de hoje é para nós entendermos que o culto é a Deus, o culto é revelado na Bíblia, e o culto não pode ser confundido, o culto ordenado não pode ser confundido com outros aspectos de adoração em reuniões que acontecem na igreja ou em nosso lar. Existe o culto a Deus e existem outras ocasiões em que nós nos reunimos e até adoramos, até fazemos algumas coisas que estão biblicamente ordenadas, mas que não se caracterizam como culto ordenado. O que caracteriza o culto ordenado é a santa convocação e o dia e o princípio regulador do culto, a observância dos elementos do culto. Tá? Na semana que vem a gente vai tratar exatamente sobre a liturgia, esses elementos do culto.
E vamos passar por eles bem devagar. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Foi rápido e vai ser assim todos os domingos. Rápido. Tá? E o Senhor vos dê descanso e logo mais à noite nos reunimos aqui. Amém.